Glória a Deus, que coisa gostosa. O Espírito Santo de Deus, ele esquadrinha o coração do contrito, do abatido. Podem se assentar, irmãos. Daquele que se coloca na posição de ouvir o que Deus quer trazer para ele. E a gente ouvindo os louvores, principalmente esse último, irmão, a gente faz uma reflexão da nossa vida, de onde nós estávamos e de onde nós estamos, o que nós éramos e o que somos. E é tão interessante que eu quero trazer hoje uma palavra para os irmãos. E eu, ao meditar nessa mensagem, me fez voltar alguns anos da minha vida, 39 e 40. Nossa, acho que entreguei agora a minha idade. E essa história, ela se passa bem interessante. Nesse período, eu tinha, ou melhor, ainda tenho, um amigo que eu conheci há muitos anos. E é tão interessante que o seu nome era Salvador Ferreira. Seu Salvador, nós morávamos na cidade de Itaporanga. Nós morávamos num bairro, 14 quilômetros da cidade de Itaporanga. E ali eu tinha iniciado a minha atividade, a minha primeira farmácia. Eu coloquei ali um postinho de medicamentos. Eu e a Jussara, nós éramos muito novinhos ainda. Eu tinha, eu acho que 21 ou 22 anos. Meus filhos pequenininhos. E nós fomos morar ali naquele bairrinho lá. Muita dificuldade, muita luta. Mas nós éramos sonhadores. Nós tínhamos projetos, planos. E esse seu Salvador, ele tinha uma borracharia bem em frente, ainda a rua de terra, e onde a maior clientela dele era pessoas sitiantes, para consertar pneus de tratores, enfim, tudo. Mas o que me chamava a atenção era a serenidade daquele homem de cabelos brancos. E ele, nos momentos que ele estava mais tranquilo, ele se sentava ali debaixo de uma árvore, num banquinho de madeira. E eu, logo que vi, eu já corria lá para sentar do lado dele, para ouvir as histórias que ele tinha para contar. O seu Salvador, ele contava que ele havia sido um homem viciado na bebida. E ele contava que ele lutava muito ainda. Mesmo sendo cristão, ele era da congregação cristã, mesmo sendo crente, ele falava que ele sofria muito. E eu para envenenar mais ainda, eu perguntava: seu Salvador, mas você sente vontade ainda de beber? Usado às vezes pelo inimigo, né? Você não sente vontade de beber, de tomar mais um golinho? Ele falava: olha, Ítalo, eu confesso que eu tenho vontade, sim. Tem noites que eu sonho que eu estou bebendo, estou me deliciando. E aí eu dizia assim: mas vontade? Ele falou: olha, é como se estivesse bebendo uma coisa tão gostosa, mesmo sendo ruim, que queima, que arde. Mas eu tinha um desejo muito forte de beber. Mas ao entregar minha vida ao Senhor, Ele me dá forças para continuar a permanecer sóbrio, a permanecer fiel. Eu oro todas as manhãs, todas as noites, para que Deus não permita que eu volte a cair na bebida novamente. E aí ele contava as histórias. E uma vez ele contou a história de um administrador de projetos falidos. Administrador de projetos falidos.
Ele então me conta a história de José, mais conhecido José do Egito, de como foi a sua trajetória de escravo a governador do Egito. E aquela história ficou guardada no meu coração e eu fiquei entusiasmado por isso. Mas eu nunca tive a curiosidade de ler a Bíblia, porque afinal de contas nós éramos levados e voltados a viver sempre com os olhos carnais. E passou todo esse tempo até eu começar a entender qual era o projeto que Deus tinha na minha vida. Qual era o projeto que Deus tem para a sua vida? De projeto falido para um projeto valioso. Eu quero te convidar a ler comigo essa passagem. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, os irmãos da live. Que bom que está chegando, né? Está atravessando fronteiras. Esse é o poder da internet, né, irmão? Esse é o poder da mídia, de levar, né, aonde nós não podemos ir, mas que possa chegar a pessoas, né, e elas venham a serem impactadas pelo que o Senhor tem para nós. Amém? Irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos fazer uma leitura, e depois nós vamos meditar um pouquinho. Eu fiz um esboçozinho pequeno aqui, bem curto. Quero falar desse administrador de projetos falidos. 37 de Gênesis, diz a palavra: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel Jacó, meus irmãos. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho e se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? A vida de José, quando os irmãos tiveram oportunidade, todo mundo conhece a história, né? Creio eu, foi marcada por várias situações, várias fases na sua vida. E a gente sabe que José era um sonhador. Porém, na sua humildade, na sua, talvez, pouca idade, a falta da maturidade, ele conta esse sonho para seus irmãos,
mas nem mesmo ele entendia o que eram esses sonhos. Qual era o significado desses sonhos. Qual era o plano que Deus tinha para ele. Ele não sabia o significado. Então ele não, com toda a simplicidade, ele conta para os seus irmãos esses sonhos. Assim como às vezes nós temos algum projeto de vida, para algum negócio, para alguma coisa, algum sonho, e a nossa falta de maturidade, às vezes a gente quer falar com um amigo, falar com alguém, até mesmo na família, mas a gente não sabe que isso pode até gerar a inveja. E foi o que aconteceu com José. A inveja ficou dominando o coração dos seus irmãos, a ponto de odiarem, a ponto deles começarem então a planejar até mesmo a sua morte. Então a gente entende que, olha, até que ponto chega a inveja das pessoas. A inveja, muitas das vezes, ela é provocada até mesmo pela sua alegria, até mesmo pelo que você é, até mesmo pelo que você projeta, pelo teu empenho de tentar melhorar a sua vida, seja nos estudos, seja em qualquer área. Muitas das vezes a gente provoca isso. A gente vê na história de José que até uma certa idade ele somente teve perdas, e essa perda se iniciou a partir do momento que seus irmãos já intentaram a matá-lo, a destruí-lo. E aí a gente segue a história adiante, aonde quando seu pai manda ele levar ali uns alimentos para seus irmãos, e ele vai com toda a simplicidade, e ali os seus irmãos de longe já vê, lá vem o sonhador, lá vem como poderia dizer, o queridinho do papai. Mas quando a gente lê nessa passagem, a gente vê que, por mais que aqueles irmãos o odiavam, ainda existia um deles, o mais velho, que não queria isso para ele, não queria a sua morte. E ao decorrer da história, irmãos, a gente vê que José, ele, ao levar os alimentos para seus irmãos então ali intentaram a matá-lo, mas acabaram jogando ele ali numa cova, ali acho que cova mesmo, que se chama um poço, talvez. E eu quero ler com os irmãos aqui no livro de 39, no mesmo livro. E José, para encurtar a mensagem, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E é sobre isso que eu quero dizer. E o Senhor estava com José. É tão interessante que, ao falar sobre administração de projetos falidos, José, ao chegar à casa de Potifar, como escravo, comprado, eu acredito que não foi de início que Potifar lhe deu a autonomia de cuidar da casa de Potifar, visto que os egípcios, eles eram pessoas inteligentes, pessoas cuidadosas. Ela não ia entregar de qualquer forma para alguém administrar a sua casa. Potifar devia ter visto alguma coisa diferente em José. E o primeiro projeto que José então administra
a casa? Uma casa desorganizada. Para Potifar dar para José cuidar daquela casa, é porque tinha que estar desorganizada. E é tão interessante que Jesus, ele faz isso conosco. A primeira coisa que Jesus quer é que cuidar da nossa casa desorganizada, o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo. É mudar as nossas vidas quando entregamos a Ele. E nesse transcorrer, José cuidava da casa de Potifar, administrava, a ponto de ele entregar tudo nas mãos dele, porque o Senhor era com ele. O hino que nós acabamos de ouvir aqui fala que as suas mãos serão prósperas, abençoar. Era assim que José era. Tudo que ele tocava era abençoado por Deus. E aquilo foi chamando cada vez mais a atenção de Potifar. E ele entregou a sua casa, seus bens, tudo para que José cuidasse. Mas no decorrer da história, mais uma vez, José vê sua vida sendo derrubada. A Bíblia fala que a esposa de Potifar se enamora com José. Ela fica desejosa de deitar-se com ele. E José, por ser um homem temente a Deus, por preocupar, por querer agradar a Deus, ele fica fugindo da mulher. Em todas as formas que ela intenciona se deitar com ele, ele corria do pecado, porque Deus era com José. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, que quando um homem se entrega a sua vida a Deus, e Deus é com ele, ele foge de todo pecado e de toda aparência do mal. Porque aos olhos humanos, eu tenho certeza que José não ia resistir àquela tentação. Pois afinal de contas, ele havia sido entregue para ele administrar os bens. Mas ele tinha algo dentro dele, que era o que a Bíblia fala, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor lhe ajudou, lhe estimulou a não se entregar para aquilo que ele sabia que poderia ser prejudicial para ele. Mas a astúcia do inimigo é tão forte, que a mulher, ao ser rejeitada, ela então segura uma das suas vestes e grita para que então José fosse levado à prisão. Mais uma vez José é lançado a um lugar de dor, a um lugar de derrota. E eu creio que José não compreendia, porque mais uma vez ele estaria passando por aquela dificuldade, por aquela situação. Mesmo sendo inocente, mesmo sendo obediente a Deus, ele ainda é levado à prisão por conta de um crime ao qual ele tentou fugir. E esse é o segundo projeto falido que José administra. O projeto de uma prisão sem esperança. Lá na prisão, José passa por alguns anos, e mais uma vez Deus era com ele. Ali na prisão, o carcerário, o administrador da prisão, via que José era algo que seria muito útil para eles ali. E José passa a tomar conta da prisão. E é tão interessante que lá na prisão, dentro de uma prisão, dá para entender isso? Como alguém pode prosperar dentro de uma prisão?
mas José era bem visto ali. E é tão interessante que, quando no decorrer da história, nós vemos lá na frente que o faraó, ele tinha dois de seus funcionários, o copeiro e o padeiro, o qual um deles, os dois, ele havia mandado para a prisão. E lá na prisão, José conhece eles. Olha o mistério de Deus. A Bíblia fala que eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho, e relataram o sonho para José. E José então, mais uma vez, usado pelo Senhor, ele então dá a eles a explicação daquele sonho, contando para eles o que seria, sobre o copeiro voltar a servir o rei, o faraó, e sobre o padeiro a ser morto. E quando ele dá esse relato ao copeiro, ele fala: olha, quando você voltar a servir o rei, lembra-se de mim. Mas não é assim, porque quando você está em desgraça, ninguém, por mais que você ajude uma pessoa, ela vai se esquecer. Por mais que você fique, por isso, nessa lição a gente aprende que não devemos esperar nas pessoas, mas naquele que tudo pode, tudo faz. Talvez você ainda está esperando que alguém lhe faça algo. Eu digo para você: deposite a sua confiança e a sua esperança naquele que tudo pode. Não entregue o seu projeto, o seu sonho para o homem, mas entregue na mão de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E passa-se os anos, e o copeiro então se esqueceu de José. E José continuou ali fazendo o teu trabalho, progredindo ali com a sua habilidade. E logo o próprio faraó tem uma visão, ou melhor, tem um sonho, e aquilo inquietou o seu coração. E quando a gente vai lá na frente, o faraó tem um sonho, o qual ele ficou tão abatido, que ele manda chamar todos os seus adivinhos, todos os seus mágicos, não sei, para tentar decifrar aquele sonho. Porém nenhum deles podia. E ali José foi lembrado pelo copeiro, quando ele fala para o faraó: eu conheci na prisão um hebreu, que eu e o padeiro, nós tivemos um sonho, e ele descreveu tudo que realmente aconteceu. Eu voltei a te servir, e o padeiro foi morto, e a sua cabeça foi dado às aves do céu. Então o faraó manda chamar José. E aí José é convidado a se apresentar perante o faraó. Ele se barbeia, se cuida. Então ele vai à presença do faraó. E o faraó então relata para ele os seus sonhos. E todo mundo sabe a história das 7 vacas gordas, e as 7 vacas magras. Isso é para você ler depois em casa, irmão. 7 espigas gordas e as 7 espigas magras. E José então diz para ele: olha, não sou eu quem vou decifrar, mas é o Deus dos céus que me dá a explicação do teu sonho. Então a gente já vê a humildade de José ali. Ele poderia se gabar, mas não, ele coloca que Deus é na sua vida, ao relatar ao faraó que não era ele que adivinharia o sonho, mas o próprio Deus que lhe usaria para lhe dar a explicação.
E o faraó então conta a sua história, e ele então dá a ele o discernimento. E é sobre esse terceiro projeto falido que eu quero dizer: o projeto de um império decadente. É tão interessante que a vida de José, de agora escravo, vendido, de uma pessoa que não tinha mais sonhos nem projetos, de repente se vê diante de uma situação na frente de um rei. E ali ele fala para o rei: olha, rei, serão 7 anos de muita fartura que o Egito vai passar. 7 anos pelos quais o Senhor deve contratar alguém, encontrar alguém que possa administrar, que durante esses 7 anos de fartura possa ser guardados os cereais, para que nos próximos 7 anos de miséria, de fome, o Egito então tenha de sobra alimentos para manter esses 7 anos. E então o faraó fala: mas onde encontraremos alguém que não seja José? De repente aquele jovem se torna o governador do Egito. Irmãos, a nossa vida é cheia de fases. Há momentos que você vai estar muito bem, e há momentos que você vai estar passando por dificuldades. E essa história nos ensina que o nosso Deus é um Deus que é especialista em pegar projetos falidos e transformar em projetos vencedores. Deus olhou para mim e olhou para você e disse: esse aí eu vou levantar, como diz o louvor. Esse aí eu vou mudar a história. Tão somente porque ele não nega o meu nome. Tão somente porque ele procura fazer o que me apraz. A obediência, ela nos faz nos aproximar mais de Deus. Quanto mais nós buscamos andar na presença do Senhor, você vai saber lidar com as dificuldades. Porque as dificuldades, elas vêm tanto para o crente e para não crente. Mas a diferença é que o cristão, ele sabe que tem os pés firmes, alicerçados, que ainda que esteja passando por um vale, por um deserto, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido. E essa convicção tem que brotar dentro do seu coração. Isso tem que gerar em você que você também é capaz de administrar um projeto falido e transformar a um projeto vencedor. Você não pode aceitar que a sua vida é só feita de derrotas, como muitas pessoas depois se faz de coitado. Irmãos, quando eu li essa história e Deus me levou lá atrás, e hoje por coincidência eu aluguei a minha casa para um casal, e eu vi que eles não tinham. Ele falou: olha, Ítalo, ganhei um fogão, ganhei uma coisa, ganhei não sei o quê. Aí eu falei: você tem mesa? Ele falou: não tenho. Tá bom, eu vou te dar uma, vamos buscar uma lá em casa. E aí
me lembrou o início do meu casamento. Quando eu me casei com a minha esposa, nós não tínhamos mudança. A minha mãe me deu uma mesa de fórmica azul escuro. Ou melhor, a Jussara trouxe uma mesa de fórmica azul escuro. Eu peguei 2 cadeiras vermelhas da minha mãe de fórmica. Ela levou um fogão azul claro e eu um armário azul escuro. E começamos a nossa vida. E quando eu estava levando a mesa para o menino lá, eu falei, meu Deus, eu tenho mudança de 3 casas. Esse projeto falido, que a olhos humanos, não estou falando isso para me engrandecer, mas para dizer, irmãos, que lá atrás, hoje até contei uma história para o Michael, quando nos encontramos lá na Santa Cristina 2 lá. Lá atrás, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto, mas eu tinha um sonho, mas eu não imaginava que esse sonho seria muito além do que eu imaginava. Eu quero dizer para você que, e você também que nos ouve pela live, fases passam, mas depende da sua escolha. Depende de você desejar essa mudança. Quando você entrega ao especialista de mudar projetos falidos, porque Jesus é aquele que levanta o mais desprezado da sociedade. Jesus é especialista para levantar vidas. A sociedade, o mundo, continuamente vai sempre te olhar com olhares de inveja, com palavras para te derrubar, para tentar destruir teus sonhos e teus projetos. Mas Jesus, Ele veio para dar vida, e a vida em abundância. Eu não sei qual é o teu projeto de vida, mas eu quero dizer uma coisa. Aprenda, coloque nas mãos do Senhor, entregue nas mãos dEle, e Ele o fará. Deus é especialista em pegar o rejeitado, o fracassado, e mudar toda a sua história, e fazer dele um príncipe assentado ao seu lado, embaixador. Você tem um projeto? Você tem um sonho? Não desista. Continue. Continue, porque é desejo do Senhor que todos prosperem. É desejo do Senhor que todos vivam bem. Deus não se alegra com a miséria de ninguém. Deus não se alegra. O único que se alegra com a tua miséria se chama Satanás, o teu inimigo. É o único que veio para matar, roubar e destruir. Matar a tua vontade de ser vencedor, destruir os teus sonhos. Ele sim. Mas Jesus, Ele é um verdadeiro administrador de projetos falidos, e Ele pode mudar. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa história. E essa história que o Senhor Salvador contou para mim, ele falava para mim, Ítalo, um dia você vai chegar lá. Eu sei que você mora numa casa de frestas de barro, não tinha piso, era de chão batido, era as telhas toda preta, por causa
fogão de lenha, e eu nunca tinha visto aquilo, mas eles falavam de taipa, casa de barro, né, taipa, e era umas coisas de coqueiro, e depois com os bambu e barro. Então de vez em quando a gente tinha que estar lá tampando os buracos lá, porque fazia que o sol demais ia ressecando, a gente molhava, fazia um barro lá e tampava. E a nossa primeira casa que nós conseguimos construir, eu e a Jussara ficamos uma semana lavando telha, a ponto de acabar com as mãos. Essas histórias assim nos faz ver que só existe um meio de você realizar seus sonhos: obedecer a palavra e obedecer a Deus. Talvez aqui dentro tenha pessoas que estão sonhando com a sua casa própria, com o seu carro, com a sua faculdade. Eita, lamacharamai. Halamashubi cantaramanai brecharamas. O Deus que tudo vê, que tudo sabe, que esquadrinha pensamentos, intenções do coração. Ele sabe da tua pequenez, relaxaramanabracai. Ele sabe da tua fraqueza, relaxoramanabracai. Ele sabe o que tem te afligido, rolô machobacanterai. Mas Ele te diz nesta noite, reneba canta, Pai, que Ele, relaxaramanai, Ele traz nas tuas mãos, reneba chubicantará, uma vitória tão grande que vai alegrar muito o teu coração. Entrega entrega ao Senhor, ainda que os teus sonhos, teus projetos são inatingíveis, talvez a teus olhos humanos é impossível, mas o Senhor diz para você nesta noite, Ele fará, do jeito que você sonha, do jeito que você ora a Ele, será do jeito que você deseja, está nas mãos dEle. Ele toma o teu projeto e realiza. Aleluia, glórias a Deus. Tome posse dessa vitória, creia. O Senhor, Ele tem prazer de abençoar, Ele tem prazer, porque Ele se alegra quando alguém obedece a sua vontade e faz a sua vontade. Isso não significa que, por mais que você seja obediente, que não virá lutas, não virá dificuldades. Virão. E muitas das vezes para te derrubar, para tentar enfraquecer a tua fé. Assim como aconteceu com José. Mas a gente vê na Bíblia quantos que tiveram a sua fé alicerçada depois das dificuldades. É depois da tempestade que o mar se acalma e você vê a bonança. Entregue esse projeto nas mãos do Senhor e Deus vai honrar. Amém? Vamos orar depois de vocês louvam. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que aqui está, Senhor. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor vai realizar na vida de muitas pessoas. Que essa mensagem, Senhor, possa alcançar corações, possam fortalecer, Senhor, meu Deus, os sonhos, os projetos há muito esquecidos, ó Pai. Projetos talvez já enterrados, mas que nesta noite, Nebachuremanai, o Senhor desperta novamente, Senhor. Transforma, Senhor, meu Deus, essas vidas, ó Pai. Que elas possam continuamente confiar que
que tudo está nas tuas mãos, ó Deus, que não caia um fio de cabelo se não for da tua vontade, e que mesmo em meio às lutas e dificuldades, o Senhor estará sempre ao lado dela, Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor me deu naquela época. Obrigado, Jesus, pelos livramentos que o Senhor me cuidou das madrugadas que eu caminhava carregando aquele peso por 14 quilômetros, meu Pai, e o Senhor sempre ali do meu lado. Obrigado, Deus, por guardar a minha família. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Deus, pelos milagres que o Senhor está realizando no meio dessa congregação, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor a mim ofertado, a esses irmãos oferecidos, ó Pai, e principalmente, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor.